Olá! Eu sou Gabriela Berman, nutricionista com foco em distúrbios gastrointestinais. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre chás. Chá é uma bebida que faz parte de uma boa da maioria da população. Muita gente não gosta, tem um pouco de restrição, mas eu quero trazer esse conteúdo para a gente abordar um pouquinho e disseminar alguns mitos sobre essa bebida. Quero te dizer, e extremamente importante, tá? Eu gosto muito de chá nas minhas condutas nutricionais, mas a gente precisa lembrar que chá é conduta coadjuvante nutricional, né? Ela não vai curar, ou seja, ela é complementar as condutas que vão ser utilizadas no seu tratamento gastrointestinal. O chá, ele não vai curar o seu refluxo, ele não vai curar o seu problema no esôfago, ele não vai curar seu problema no estômago, ele não vai curar seu problema no intestino, ele não vai curar seu problema no fígado, nem seu problema no pâncreas, tá? Ele, na realidade, ele associado, o chá associado a outras condutas nutricionais vai te ajudar no tratamento, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado também quando a gente fala de chá, quando a gente faz misturas de ervas que a gente, às vezes, não conhece, não tem um conhecimento, né? Às vezes fica só buscando aquelas informações ali na internet de forma muito simples, mas aí eu quero te trazer um conteúdo coerente, um conteúdo científico, um conteúdo que tenha realmente valor e venha agregar valor no seu tratamento, tá? Um pouquinho no seu conhecimento. Mas antes de tudo isso, já queria a Nutri quer te pedir uma coisa, tá? Então a Nutri está trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês, que é falar sobre chá. Mas curte aqui essa aula, que essa aula é da segunda com a Nutri, que acontece todas as segundas-feiras, às 19h19. Já curte aqui, ó, e já marca a agenda para poder assistir o tempo todo. Segue o canal da Nutri, encaminha esta aula para alguém, para aquela pessoa que faz uso de chá exagerado, às vezes sem ter conhecimento, né? Manda esse conteúdo para ela, para trazer, agregar conhecimento a essa pessoa, tá certo? Quero te contar o seguinte, que além de Nutri, a Nutri também é bióloga, então tudo que eu estou trazendo para você da parte vegetal, tem um pós em fitoterapia, é de conhecimento mesmo, não é papo aleatório, não é nada assim para poder ficar te trazendo balela, coisa somente que você vai ver pela internet aí, de forma aleatória, tá certo? Então, quero começar te falando o seguinte, as plantas, elas são um laboratório da natureza, tá? Só que tem um detalhe, ela também representa uma relação direta com a saúde, mas que pode trazer benefícios ou malefícios, a depender de como seja utilizada. Já ouviu aquela história que a diferença entre remédio e veneno está na dose? Então, é mais ou menos assim. Para garantir alguns benefícios dos chás, das ervas, é preciso ter muito cuidado, tanto na preparação e nas funções que você está buscando com o uso daquela planta, com o uso daquela erva na preparação daquele chá. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o chá, até quando ácidos, eles podem liberar substâncias que não vão causar benefício e sim prejuízo, né? Então, às vezes, talvez não esteja tratando nem prevenindo o seu problema, esteja piorando a situação, porque às vezes está sendo feito de forma errada, então você está misturando ervas e utilizando ervas que não são apropriadas para o tratamento do seu problema gastrointestinal. Quer ver um exemplo? A pessoa que tem refluxo, geralmente tem muita gente que costuma utilizar hortelã, chá de hortelã, e hortelã piora a inflamação do esôfago. Sabiam disso? Né? Então, assim, hortelã, ele é excelente estimulante gástrico, tá? Então, quando a pessoa só tem gastrite, vai ser bom. Mas quando a pessoa tem gastrite e refluxo, ela piora a inflamação aqui, irrita cada vez mais. A sensação de alívio, ela é somente momentânea, tá? Então, eu tenho o costume de dizer, paciente não é conto de fada, gente, né? E geralmente o paciente, ele não vem só com a gastrite, às vezes, na maioria das vezes, ele vem com a gastrite e vem com refluxo. E às vezes você fica utilizando de determinadas ervas que não estão ajudando no seu tratamento. E aí você fica o tempo todo dizendo, meu refluxo não cura, meu refluxo não melhora, tudo isso. Talvez o caminho que você esteja fazendo não é o mais correto, tá certo? Então, vamos lá?
A verdade é que o que que acontece? Há uma grande confusão em torno das preparações, do que é chá, do que é infusão. Vocês sabiam, na realidade, que a maior parte das bebidas que vocês bebem não é chá? Na realidade, a gente tem um comum, é muito comum a gente chamar de chá, mas não é chá. A maior parte das bebidas que a gente bebe, chamadas de chá, são infusões, são decocções e blends. A Nutri vai beber água. Enquanto a Nutri bebe água, molha a garganta, o esôfago, curte aqui, segue, aqui embaixo tem todas as redes sociais da Nutri, já segue a Nutri e acompanha para poder ficar, ó, com conhecimento, né? Já encaminha para aquela pessoa que bebe chá, que tem problema gastrointestinal e que quer tratar, tá certo? Então, o que que... Beber mais água. Então, o que que acontece? Vou te dizer um pouquinho para vocês. Existe uma grande diferença entre chá, infusão, decocção e blend. O que que acontece? Qual a diferença, Nutri, entre cada um deles? Os chás, na realidade, para ser chamado de chá, ele tem que ser preparado especificamente a partir de uma plantinha chamada Camellia sinensis, que ela é originária da Ásia. Então, assim, a maior parte das bebidas mais populares consumidas no Brasil e do mundo não se encaixam geralmente dentro dessa classificação, né? Porque assim, para ser chá, ela tem que ser preparada na realidade a partir da Camellia sinensis. E aí o que é geralmente esses chás? Chá verde, chá preto, chá branco, chá amarelo, chá azul e o chamado Dark Tea, que é o caso do puer, tá? Então, todos esses, eles são preparados, são feitos a partir da Camellia sinensis. Então, por isso, eles são chamados de chás. O que vai diferenciar entre um e outro, muitas vezes, que vai mudar a cor, o sabor, o aroma e as propriedades medicinais, por causa que a folha, o modo de preparação de cada um deles vai ser diferente. E aí vai mudando a estrutura daquela bebida, tá? Mas quando a planta principal utilizada é a Camellia sinensis, aí é chamada de chá. Nutri, chá de hortelã. Chá de cidreira que eu tomo, que eu digo o tempo todo que é chá. Não é chá, gente, não é chá. Não recebe o nome especificamente de chá. Na realidade, as infusões, que é uma boa parte das preparações que a gente faz, que é o fato da gente ferver a água e deixar, colocar essa água quente na erva e deixar descansando ali, às vezes com uma tampazinha, descansando de 5 a 15 minutos, de preferência assim tampada, aí sim, aí é chamado de infusão, que é o que vocês conhecem como infusão de cidreira, infusão de camomila, infusão de erva doce, de capim-limão, maçã, gengibre, entre tantas outras que vocês fazem em preparações e que vocês geralmente chamam de chá, mas que na realidade não se encontra na categoria de chá, porque não são preparadas a partir da Camellia sinensis. Sabe uma outra também? Chamada decocção, que é quando a gente ferve a água junto com parte da planta, tá? Geralmente vai durar em torno de 10 a 15 minutos essa preparação. Então, quando geralmente a gente faz essa fervura da parte da planta junto com a água, a gente recebe o nome da preparação é decocção. Geralmente acontece com o uso de caules, raízes, cascas de plantas. Também tem uma outra que é muito comum. Sabe qual é? Blends. Blends são misturas de chás com frutas, especiarias, flores, né? Aquela preparação, aquela bebida que recebe aquele aroma, que geralmente a gente utiliza as frutas, as especiarias ou as flores para dar mais sabor e aroma àquela bebida. Essas misturas são ótimas opções para quem geralmente não está habituado a utilizar o consumo de chás muito puros, tá? E ainda, dependendo da mistura, pode trazer mais nutrientes e antioxidantes para aquela preparação. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Geralmente, o recomendado de chá é até 600 ml ao dia. E quando eu falo 600 ml para vocês, quando eu digo 600 ml para vocês, é em torno o quê? De no máximo 3 xícaras de chá
Porque uma xícara de chá, ela geralmente vai ter em torno de 180 a 200 ml. Eu não estou falando de caneca, gente. Eu estou falando de xícara de chá, tá? Não é caneca. Então, geralmente, vai dar em torno de, no máximo, 600 ml, é o mais recomendado, tá? Então, nada de ficar colocando 1 litro, 2 litros de chá de espinheira santa para poder curar a gastrite. Quero dizer, inclusive, para você o seguinte, anote isso aí. Espinheira santa, apesar da maior parte da população que tem gastrite querer consumir espinheira santa é uma erva que está classificada, de acordo com a OMS, no chá de erva hepatotóxica, que causa problema no fígado, tá certo? Então, muito cuidado com o uso de espinheira santa em excesso, tá certo? Existem tantos outros chás, gente, que são tão bons para gastrite, tá? E aí, que eu geralmente utilizo na minha rotina, nas minhas condutas com os pacientes, que são muito fáceis de encontrar e que podem ajudar bastante. Vocês criam somente o rumo em cima da espinheira santa, mas tem tantas outras misturas e preparações que podem te ajudar que vocês nem imaginam, tá? Vamos lá. Qual a temperatura ideal da água Nutri? Não existe exatamente uma temperatura ideal para preparar o chá. O que existe, na verdade, é uma temperatura ideal para cada tipo de chá, né? Então, assim, porque se é uma infusão, a gente vai utilizar uma variação de temperatura. Quando a gente ferve também, tá? E aí eu vou te contar o seguinte, como é que a gente vai fazer essa preparação? O que que vai diferenciar? Se que parte da planta a gente está utilizando ali? Se é folha, se é flor, se é raiz, casca ou caule. E aí o que que acontece? Se você for preparar chás a partir de folhas e flores, tá? Você coloca a água para ferver, logo que as primeiras bolhas estiverem sendo formadas naquela água, você desliga o fogo e despeja a água fervente sobre a folha, a parte seca ou fresca daquela planta que você vai utilizar. Geralmente na proporção de 1 colher de sopa de planta seca ou 2 colheres de sopa de planta fresca para cada tipo de chá de água, tá? Abafa, tá? Coloca um pirizinho em cima ali daquela xícara e deixa descansar em torno de 5 a 15 minutos, coa e bebe. Tá bom? Como preparar raiz, chás a partir de raízes, que aí vão ser decocções de raízes, cascas e caudas. Você vai ter que ferver, tá? Junto com aquela água. Então, você geralmente adiciona 2 xícaras de água junto com a porção daquele vegetal numa panela, deixa ferver por alguns minutos até que a água fique mais escura e aromática, tem aquele cheiro gostoso. Desliga o fogo depois que ferver, tampa a panela, deixa mornar. E aí sim, você vai utilizar aquela preparação, aquela bebida para consumo. Nutri, se eu quiser um chá gelado, como é que eu faço? Aí, primeiro, você faz a preparação normal, né? Com a água quente e depois é que você coloca para gelar, tá certo? Então, primeiro você faz a preparação como deve ser feita. Se for flor, se for folha, ou se for raiz, ou se for casca e caule, como a Nutri acabou de comentar. E aí, depois de preparado, aí sim, você coloca ele para gelar numa temperatura mais fria, né? Para você beber como você quer consumir, tá certo? Então, o que que acontece? Tenham muito cuidado mesmo com o que você vai utilizar nessas preparações de chás. A gente precisa ter uma cautela muito grande com o uso desses chás, não podendo esquecer o seguinte: chá é terapia coadjuvante, deve ter muito cuidado na hora de se utilizar. Cuidado, quero dizer para vocês o seguinte: até 600 ml ao dia, tá? Isso significa 3 xícaras de chá ao longo do dia. E tem outro detalhe. Quero dizer para vocês o seguinte, que o recomendado é que a gente varie essas ervas ao longo do dia. Então, nada de ficar tomando chá de espinheira santa de manhã, de tarde, de noite, tá? O recomendado é que a gente varie essas ervas ao longo do dia, ao longo da semana, para que justamente a gente não sobrecarregue esses órgãos com o funcionamento dele, tá bom? Eu espero que essa aula de hoje possa ter te ajudado, possa ter sido proveitosa para você. Então, se você gostou,
curte aqui, tá? Já encaminha para alguém que você acha importante, que gosta daquele chá, que quer aprender um pouco mais sobre essa preparação, sobre esse conhecimento de chá, entender a diferença entre chá, infusão, decocção e blend. E curte a Nutri, segue ela nas redes sociais, segue aqui a Nutri nas redes sociais, né? Porque a gente tem muito mais conteúdo para trazer para você aqui toda semana, às 19h19, na segunda com a Nutri.